Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Bom, eu falei no último episódio com a doutora Fran que ia ser o último bate-papo do ano de 2022, mas esse aqui acabou sendo, para minha alegria, vai ser um bônus para os ouvintes do podcast Maré Sonora. Estou aqui em São Paulo, no escritório do Amir Klink, que inclusive já participou aqui do Maré Sonora há 2 anos, quando eu estava na Tasmânia ainda, a gente conversou via Skype. E antes disso, em 2007, quando eu morava em Manaus, eu vim para cá, para São Paulo, conversei com a Amir também, antes de participar de uma viagem com o Programa Antártico. Então, há 15 anos, nós conversamos pessoalmente pela primeira vez e eu estou muito feliz, Amir, muito, muito obrigada por aceitar bater esse papo hoje comigo. E essa é uma ocasião muito especial porque eu estou indo para uma viagem com um francês chamado Jérôme Poncet e eu achei muito legal, achei muito mais coerente que o Amir Klink falasse dele, enfim, contasse algumas histórias que eu acho que são sensacionais, do que eu sair falando da viagem. Então surgiu essa ideia de visitá-lo aqui em São Paulo para bater esse papo, para que os ouvintes do Maré Sonora possam conhecer mais sobre esse velejador francês sob a ótica do Amir. Então acho que muito mais bacana do que eu sair falando, eu estou indo para uma viagem de 2 meses a bordo do Golden Fleece. Acho que é muito mais um conteúdo muito mais bacana poder te ouvir hoje, Amir. Muito, muito feliz de estar aqui. Obrigado, prazer em revê-la depois de tanto tempo. Você conheceu o Jérôme em que ocasião, Amir? Conta um pouquinho. Bom, primeiro eu conheci pelo livro do Gerard Genichon. Eles fizeram uma viagem épica de 5 anos, que envolveu Amazonas, Alto Amazonas, foram até o Peru, Ártico e Antártica. E fizeram uma circunnavegação da Antártica, com várias etapas, com muitos problemas, perderam o mastro na Geórgia do Sul, sofreram bem, só que num barquinho de madeira, que nem o meu barquinho a remo, que era de madeira laminada, era o Damian. E essa viagem se tornou uma viagem histórica na França. O Jérôme passou a ser um dos 3 caras que influenciaram profundamente a cultura francesa, que foram o Eric Tabarly, o Bernard Montessier, quando ele participou daquela regata de Volta ao Mundo Sem Escalas, e continuou mais 3/4 de uma Volta ao Mundo, e acabou escrevendo um livro que influenciou profundamente a cultura francesa, né? Os americanos idolatravam esse bobinho lá do Jacques Kerouac, Route 66 com Harley Davidson, não sei o quê, e os franceses tinham o Montessier, que se apaixonou pelo mar, num barco ultra precário, com o mastro era um poste que ele roubou, o estaiamento era de cabo de aço carbono, não era de inox, e ele morou na Polinésia Francesa até morrer, escreveu alguns livros incríveis, e dessa tríade de caras que ficaram épicos na história, não só na história naval, mas na história francesa, o Jérôme era um deles. E aí eles fizeram esse livro, fizeram um filme, e um belo dia ele aparece em Paraty, na minha casa, quando ainda tinha casa na prainha lá de Jurumirim, que era uma propriedade da minha família, que não tem luz elétrica, não tem estrada. E aparece o Jérôme e a Sally, ficaram lá vários meses cozinhando em bocaux, aqueles potes de vidro franceses que tem uma borracha cor de laranja, sabe? Uhum. Eles faziam buiabés, feijoada, não sei o quê, e você cozinha algumas horas na pressão, uma panela de pressão, e forma vácuo, e aí o alimento dura 5, 6 anos sem estragar. Eles devem ter feito, sei lá, mais de 600 bocaux lá para invernar na Antártica. O objetivo deles era passar o inverno na Antártica. Quem era para estar junto era o Gerard, que eu te contei agora há pouco, que ele se atrasou e ele foi encontrar eles no ano seguinte e nunca chegou na Antártica, porque ficou bêbado no Rio de Janeiro e seu Oleg tomou o barco dele na malandragem, né? E
muitos anos depois, eu encontrei eles, muitos anos não, uns 3, 4 anos depois, estavam voltando da Geórgia, onde nasceu o primeiro filho deles, pararam no Rio de Janeiro, e um amigo do Rio falou, olha, o seu ídolo aqui, o Jérôme Poncet, está aqui na Marina da Glória. E estava junto com outro casal francês, que era o casal do Rapa Nui, que anos depois eu acabaria comprando o Rapa Nui, foi o barco que me ensinou tudo que basicamente eu sei sobre vela em alta latitude. Então eu conheci ele fisicamente no Rio de Janeiro. E anos depois, muitos anos depois, eu fiz o meu barco. Eu ia fazer o projeto francês, descobri também que não era como o Gerard, eu percebi que não era um projeto legal, era um projeto complicado para manobrar em solitário. Eu acabei fazendo o Paratizinho, que é um barco assim, muito legal para velejar em solitário. E aí um dia eu encontro ele de novo, ele falou, pô, mas você não era aquele cara lá de Paraty, que mexia com as vacas, não sei o que você está fazendo aqui. Fiquei muito amigo dele desde então, eu vejo ele poucas vezes, de anos em anos, mas é como se precisar cortar fora o meu braço agora com canivete para ajudar ele a calçar o barco dele, eu corto sem anestesia. Não. Você se inspirou então na sua viagem, na sua invernagem, você se inspirou no que ele tinha feito antes? Claro, aliás foi ideia a minha invernagem foi uma sugestão da Sally. E não sei se você reparou nesse livro aqui. Você pega os livros dos brasileiros que viajaram em volta do mundo, é horrível de ler, né? A minha aventura, porque não sei o quê, eu aventureiro, enquanto aventureira, não sei o quê. Ela nunca usa a palavra notre aventure. Ela nunca usa essa palavra. Foi uma experiência linda para ela. Passar com o marido dela 1 ano na Antártica, ter o filho lá dentro da Convergência Antártica. E ela nunca mencionou a palavra a nossa aventura, a minha aventura, né? Essas coisas que o brasileiro adora ficar. Eu fui o primeiro, foi o 15º, subiu o Everest, não tem essa paspalhada toda aqui que a gente curte tanto. Ela é uma mulher grande também, muito grande. Para mim esses 2 caras são os 2 caras mais top, né? Mais do que Shackleton. Shackleton fez 3 viagens para a Antártica. Mas esse casal aqui é impressionante, eles são impressionantes. E eu tive o privilégio de conhecer o Dion pequenininho. O primeiro filho dele. É o primeiro filho dos 3. E depois, no único dia da minha vida que eu consegui enfiar o Paraty 2 no buraco de pedra lá da base de Lees Harbor, que hoje não é mais permitido se visitar na Geórgia do Sul. Nesse dia eu encontrei o Dion comandando um barco de alguém, não me lembro de quem. Foi muito legal. Tem as fotos. A gente teve um encontro muito, muito bonito lá. E uma coisa que eu acho... Eu tenho assim essa pouca experiência que eu tenho de ter navegado pelo Pacífico Sul a bordo de um Beneteau, de um barco relativamente pequeno, não era, né, era super confortável e tal, mas enfim, eu fiquei muito encantada com a postura dos franceses, Amir, assim, você via, não tinha frescura, não tinha, com barcos assim super simples, eram casais às vezes não necessariamente milionários dando rolê e faziam as coisas. Eu tenho essa impressão deles também, que não tinham necessariamente super recursos financeiros, saíam e dando conta do que precisavam fazer, sem grandes luxos e, enfim, uma capacidade de autonomia muito bacana. Eu tenho uma imagem muito positiva dos franceses em geral. Acho que eles são muito cascas, assim, sabe? De fazem as coisas e... Eu acho que os franceses tiveram esse mérito quando, por exemplo, a vela no Reino Unido era uma coisa de clubes, blue flag, não sei o que, bandeira azul, royal, não sei o que. Era uma atividade de elite, a vela. Tinha, claro, o Chichester, que ganhou a primeira transatlântica em solitário, mas depois o Tabarly ganhou dele, sem dinheiro, com o barco todo capenga, sem piloto automático, não sei o que. E eu acho que esses 3 caras, né, o Tabarly, o Montessier, o Bernard Montessier e o Jérôme, foram caras que
fizeram eles foram responsáveis por um movimento na França onde de repente nos anos 60 todo mundo começou a construir barquinhos no quintal de casa sem ter dinheiro para sair pelo mundo. 95% desses barcos nunca viram o mar, porque o sonho morre, acaba o dinheiro, não sei o quê. Mas um número fabuloso desses barcos foi para o mar. E os franceses foram para o mar com esse espírito de descobrir o mundo sem um centavo no bolso. E muitos deles passaram por Paraty. Então essa foi a minha... Assim, eu tive o privilégio de conhecer o Jérôme antes deles invernarem na Antártica, mas eles já eram muito conhecidos na França, por causa dos 5 anos com o primeiro Damian. E eu entendo o quanto eles foram responsáveis por essa onda emigratória de caras que nunca tinham navegado, que faziam um barco no quintal e de repente iam para... Porque o mundo francofone é grande. Aliás, eu acho que é maior do que o mundo de língua inglesa, porque você tem língua francesa na América do Norte, você tem língua francesa na América Central, você tem na América do Sul, você tem na Polinésia em inúmeros lugares, tem a Nouvelle-Calédonie, tem toda a África. Então eles se sentiam confortáveis de sair pelo mundo francofone. E eu sempre falei, a língua que a gente fala na Antártica não é o inglês, é o francês. Não tem ingleses navegando na Antártica. Os ingleses não têm, desculpa a expressão, não têm coragem para ir num barquinho enferrujado na Antártica, não tem. Eles vão nos seus lindos navios da Royal Navy, mas eles não têm. Os franceses não, eles gostam, eles vão em barcos capengas. E eu lembro a segunda vez que eu fui para a Antártica com a minha família no Paraty 2, um desses barcos são amigos também do Jérôme, né, o Vairé, que é um desses barcos que faz charter na Antártica, e a gente se conhece há muitos e muitos anos, desde o primeiro barco deles. Eles também ficaram em Paraty, conheci eles lá em Paraty. E aí as minhas filhas estavam com 5 ou 8 anos, sei lá, 9 anos. E elas viram a emoção com que a gente se abraçava quando encontrava eles num lugar que nem Plenô, por exemplo, desses lugares míticos da Península Antártica. E aí a nossa filha pequenininha perguntou por que na escola dela tinha crianças que já tinham ido para Disney, por que a gente nunca tinha ido para Disney? Ela me perguntava isso sempre, eu não sabia responder. E nesse dia que a gente encontrou o Vairé, todo enferrujado, com alguns caras muito jovens, uma velhinha com 80 anos lá de bengalinha, dentro do barco, dormindo numa maca, meio suja, assim, não tinha banho todo dia, não sei o quê. Mas as meninas perceberam a autenticidade desses encontros e ela virou para mim e falou: papai, eu já sei por que a gente nunca foi para Disney. E eu falei: por que, minha filha? Ela falou: pai, porque lá tudo é de mentira. Eu falei: meu Deus, se eu fosse do marketing da Disney, eu fechava as portas, né? Falia, né? Tudo é de mentira. E eu tenho um orgulho de nunca ter ido e de nunca ir para Disney. Não quero. Uma experiência que eu não quero ter. Mas os franceses têm esse espírito, assim. E principalmente as mulheres. Uma mulher que eu conheci, tive a sorte também de conhecer, não me lembro aonde, que é a Isabelle Autissier, que foi uma super recordista em solitário, fez acho que 2 ou 3 voltas ao mundo em solitário, em regata, naufragou no arquipélago de Kerguelen, foi salva por um outro barco, não sei o quê. E no fim das contas, depois de uma carreira assim, como se ela fosse um Schumacher da vida, um Senna da vida, ela entra no mundo dos navegadores de barcos de ferro, enferrujados, não sei o quê. E ela tem um barquinho chamado, acho que é Croix Austral, não sei o quê, Cruz Austral, alguma coisa assim. E
E aí eu estava com a Marina na Antártica, com o meu barco, e a gente encontra ela, a Isabelle, num veleirinho de menos de 40 pés. De aço, todo enferrujado. O veleirinho dela não vale 50 mil reais, assim. Mas eles gostam de navegar lá. E ela fez um documentário lindo de morrer que eu tenho aqui, talvez um dia se quiser eu te passo, sobre a história do Charcot, do Jean-Baptiste Charcot, do Pourquoi-Pas. Que aliás tem aquela ali é a maquete mais bem feita no mundo, desculpa a falta de modéstia, mas eu conheci o presidente da Fundação Charcot, na França. Quando ele viu essa maquete aqui, ele falou: nossa, não existe uma maquete mais bem feita no mundo do Pourquoi-Pas. E é um brasileiro, chama Vicente Labéria, que tem um ateliê do outro lado da rua aqui, da Santo Amaro. Infelizmente não dá mais para comprar essas maquetes, porque ele ficou famoso mundialmente. Uma maquete dele custa mais do que o barco original. Mas a Isabelle fez um documentário sobre a vida do Charcot, que ficou quase 40 anos morando no Pourquoi-Pas, até morrer no naufrágio na Islândia, que a gente foi visitar 2 vezes esse ano. Nós estivemos na Islândia 2 vezes, no lugar onde o Charcot... E hoje, assim, a França já esqueceu um pouco dele, mas os escandinavos não esquecem dele. Ele foi uma figura muito importante para o estudo, a pesquisa e as viagens polares no mundo. Me chamou a atenção, você me falou de Escandinávia agora, eu estava te contando, né, que eu participei de uma viagem de Alisson, da Noruega, até Lofoten. E me chamou a atenção a falta de pessoas nos lugares, nos pierzinhos que a gente podia atracar e super bem estruturado. Aquela caixinha da honestidade que você deixa o dinheiro que você vai pernotar de acordo com o número de noite, energia elétrica, água. E você não via pessoas nesses lugares, né, amigo? Você via um negócio super bem organizado, com uma instrução, e não tinha um ser humano ali explicando, recepcionando e tal. Eu comentei isso com o Jerome também, eu falei: puxa, você não via pessoas na Noruega nesses lugares, é lindo, espetacular. Tinha até um pierzinho que a gente foi, que tinha uma panela para fazer churrasco, a gente foi lá, fez um mini churrasco, tudo organizadinho, mas você não via seres humanos naqueles fiordes lindíssimos, né? E ele comentou também, ele falou: realmente... Quando eles subiram, né, para Spitsbergen no início da viagem deles em 69... Eu não lembro se eles pararam em Lofoten. Pararam? Não. Eles passaram por Lofoten. Pararam em Tromsø e depois seguiram para... de Tromsø. E aí ele comentou por telefone esse dia, ele falou: realmente a gente também não via muita gente, né? E é um cenário lindíssimo, né? Um negócio de... Não parece de verdade, de tão bonito que são aquelas montanhas cravadas no mar, assim, né? Esse ano eu tive a sorte de voltar para a Islândia, para o mesmo porto onde eu parei quando terminei a invernagem. Fui para o Ártico, fui até 82 graus de latitude norte. A gente chegou, 2 vezes nós tentamos esse ano chegar nos 80, não conseguimos, porque tinha muito gelo. E até a Marina, minha mulher, ficou impressionada, mas a mim não tem ninguém na cidade. E na Islândia não existe puxadinho, né? É um país super moderno, não tem nada improvisado lá, nada enferrujado. E o cais onde eu parei lá em Seyðisfjörður, na costa leste da Islândia, que é uma região muito remota, tá lá o mesmo cais com os mesmos cunhos enferrujados, com a mesma casa de redes de pesca abandonada, do mesmo jeito que há 30 e não sei quantos anos atrás. E eu lembro que eu desci, eu tinha uma bicicleta dentro do barco, saí de bicicleta, achei uma padaria, um posto de gasolina, não tinha ninguém, tinha o pão e tinha uma caixinha onde você deixava o dinheiro para levar o pão. Eu achei aquilo incrível. Eu fiquei 2 ou 3 dias em Seyðisfjörður, comprando coisas sem ver uma pessoa. E funciona, né? É incrível. E a gente voltou para lá, fizemos umas fotos muito legais. E o mesmo cais, a mesma tábua lá onde eu andava, as mesmas boias, que são essas boinhas aqui. Eles têm centenas jogadas lá.
Uau, olha só. Essa aqui é uma que eu peguei há 35 anos atrás, e essa aqui é uma que um cara que estava lá me deu de presente. A mesma. As boias que eles usavam para amarrar as redes, para pescar, hoje não se usa mais isso. Então isso virou uma espécie de lixo para eles. A gente estava falando da Geórgia do Sul também um pouco, né? Que vai ser o nosso primeiro local de parada saindo das Malvinas agora. A viagem deve começar no dia 31 de dezembro, previsão de 2 meses. A gente deve ficar embarcado 2 meses. Então, seguir direto para a Geórgia do Sul. E tá um momento meio delicado em termos de o turismo em geral, né? Não é uma coisa muito convidativa, a quantidade de pessoas que devem ir, enfim. Sinceramente falando, eu me preocupo um pouco esse boom assim dessas regiões, esses navios gigantes chegando. Como é que você vê essas regiões atualmente, Amir, para conhecer a Geórgia do Sul? Como é que você percebe tudo isso, assim, Antártica, Subantártica e Antártica? Que você... Bom, mudou muito nos últimos anos, né? A indústria chama turismo de exploração, né? Gerou empresas importantes. Primeiro foi aquele Lindblad Explorer, que era um naviozinho de poucos passageiros, 120 passageiros, 100 passageiros, que inaugurou esse tipo de turismo na Antártica. E tinha uma brasileira a bordo durante mais de 15 anos, que é o brasileiro ou brasileira que mais viajou para esses lugares. Foi essa, acho que se chama Cristiana. E essa menina trabalhou como expedition leader nesse navio, o Lindblad. O Lindblad é um navio que encalhou exatamente na frente de onde está a base brasileira hoje. E o velho dono do navio, o Lindblad, ele teve que repatriar os 100 passageiros, quebrou, perdeu o navio. Aí o filho dele, Jonas, recuperou depois o navio, e eles inauguraram um tipo de turismo de navios pequenos. Eu no começo era contrário a esse turismo antártico, mas com os anos eu acabei fazendo mais de 20 viagens nesses navios, fora as viagens no meu barco. E eles construíram uma estrutura de turismo antártico que é tão organizada e tão bem cuidada para não causar impacto, que hoje eu defendo esse tipo de atividade. Então eles... tem o caso lá de Port Lacroix, que é uma ilhazinha que não tem, sei lá, 500 metros quadrados, 30 por 30 no máximo, uma bruta colônia de Pigoceles papua, né, de pinguins papua, e todo dia tem 2 navios chegando lá, passando no meio dos ninhos, e os pinguins estão igual, não causou impacto nem nada. Mas é uma atividade turística de números tão impressionantes, porque são viagens para o turismo convencional, né, de um Queen Elizabeth, não sei o quê, são viagens caras. São viagens que custam, um ticket médio por pessoa de 15 a 50 mil dólares por pessoa, que na minha opinião é muito barato, muito mais barato do que você ir com o seu veleirinho para lá, que é uma bala preta que você gasta, não sei como eu fui mais de 30 vezes. E agora o que assusta hoje é que tem navios grandes agora. Então, por exemplo, tem um navio agora norueguês que vai para lá com 2.000 pessoas. Então eles constituíram uma entidade que se chama IATO, International Association of Antarctic Tour Operators, que montou uma legislação muito restritiva de acesso. Não podem descer em terra mais do que 30 ou 60 pessoas, não lembro agora. São grupos pequenos, são trajetos já pré-determinados, não podem entrar nas áreas de preservação. Então eu acho que foi muito bem organizado, assim, mas perde um pouco da emoção. Não dá para também causar emoção com 2.000 pessoas entrando numa colônia, seria um desastre. Mas o fato é que há uma demanda latente muito forte hoje por esse tipo de turismo, um turismo que tem ciência, história,
o último navio que eu viajei sem ser o meu barco tinha acho que 40 especialistas de fauna, de geologia, de glaciologia, de história. São os caras top do mundo que essas empresas contratam para serem os speakers e os guias dos navios. E eu falei para uma das nossas meninas, ela foi convidada para ser a nossa pequenininha, para ser uma dessas expedition leaders, que é a profissão sonho da vida, né? Você vai 8 vezes por ano para a Antártica, 10 vezes por ano para o Ártico, só para lugares top, com toda a infra que você pode imaginar, caiaque, stand-up, helicóptero, né? Equipamento de mergulho, submarino, não sei mais o que. Mas elas não querem, elas preferem a história dos veleiros, que eu acho. Mas para os veleiros ficou muito chato, porque você está parado, sei lá, em pleno um lugar remoto, onde nunca vai entrar um navio, porque navio não tem calado, é um labirinto de gelo e pedra, e de repente você está lá no nada, sem ver navio nenhum, e de repente chegam 60 turistas em bode. Nossa. Porque eles sabem que é um lugar icônico, aí eles vão com os botinhos, e isso acontece volta e meia. Eu tive uma experiência muito frustrante no final do ano passado na Antártica, porque estava lá um amigo que é o Skip Novak, que também é uma versão inglesa do Jérôme Poncet, né? Pelagic, né? Do Pelagic, só que você diminui 90%, mas eu gosto muito do Skip com o Pelagic, e nós saímos num botinho do navio, e o Pelagic estava parado na mesma baía, e eu pedi pro cara, deixa eu só dar um... Eu falei, nós não podemos nos aproximar porque eles são turistas. E eu falei pro gay, você é o que é? Uma mula, imbecil? Um réptil? Ele não deixou. E a gente se viu, eu vi o Skip, ele não deixou a gente cumprimentar as mãos para não estragar o ambiente de ser único, porque os navios hoje todos têm AIS, né? Sim. Então os navios, você vai num navio de turismo para a Antártica, eles nunca deixam um ficar no visual do outro, para os otários dos turistas acharem que eles são os únicos seres humanos naquele ambiente pristino. Nossa. Depois eu fiz uma palestra no navio, o cara veio falar comigo, pediu desculpas, né? Eu falei, não vou desculpar. Mas, enfim, o turismo hoje é uma realidade, está muito bem organizado por essa AIATO, mas ficou chato, até pra gente, com barcos privados, né? Porque eles não querem encontrar veleiros lá. E muitos dos veleiros não pertencem à AIATO. Eu não entrei para a AIATO, porque tem que pagar. Eles querem que a gente se filie à AIATO, e aí se você se filiar, você não pode entrar na baía onde tem um navio, não pode parar no lugar que você quer. E tem uma questão de segurança para um veleiro. Às vezes você tem que entrar em Dorian, porque tá soprando o sudoeste, lá é o único lugar abrigado do sudoeste é Dorian. E os navios não têm esse... Que foi onde você invernou? Foi onde eu invernei. Fiz 2 invernagens em Dorian. O Jérôme invernou na Baía Margarida. Eu tive na Baía Margarida, eu já tinha ido antes, algumas vezes. Fui sozinho em 91, eu acho. Depois fui com tripulação, com Paraty 2. E acho que em 2010, quando eu fui com as meninas, a gente foi pelo Gullets, que a Sally é apaixonada por uma garganta entre a Ilha Adelaide, que forma a Baía Margarida. Só que essa garganta, os icebergs se empilham lá dentro, eles vão se esmagando ali, e é raro você conseguir passar por esse estreito chamado Gullets. Pergunta para o Jérôme, ele vai te explicar. O Jérôme passou pelo Gullet a primeira vez. Quando ele saiu da invernagem, teve que pedir socorro para um Endurance, para um navio inglês, porque tinha tanto gelo que ele não conseguia passar. Talvez você nessa viagem passe pelo Gullet. Eu sei que quando eu passei na descida para o sul, tranquilo, com as crianças, num barco lindo,
não sei o quê. Na volta, quando a gente estava entrando na garganta, 2 icebergs estavam se encontrando, estavam a 50 metros, 30 metros, 25, 20, 18, 15, meu barco tem 8, e eram paredes de gelo de 50 metros de altura. Nossa. E a gente passou assim, a 5 metros de não ser esmagado entre... Nossa, que susto, né? As meninas fazendo festa, correndo no convés, fazendo selfie, não sei o quê, e eu travado ali, porque baita medo a gente passou. Nossa, imagina. O que você pode falar sobre o Golden Fleece, amigo? Sobre esse barco que a gente vai viajar? O João viajou muitos anos com o Damien 2, né? O primeiro Damien foi o dos 5 anos, com o Gerard Genichon, que colocou eles no cenário mundial, assim. Depois ele fez esse Damien com o qual ele invernou na Antártica. Aqui na capa do seu livro ele está invernando numa ilhazinha na Baía Margarida, que foi uma opção difícil para eles também, porque o barco encalhou numa rampa. Então eles passaram um ano no barco inclinados, que é uma experiência difícil, você ter uma casa onde o chão está inclinado. E aí, depois de muitas viagens para a Antártica, depois ele tem a base dele lá em Beaver Island, nas Falklands, ele acabou comprando o Golden Fleece na Europa, passou pelo Brasil com ele, passou piratamente aqui, sem dar entrada, passou lá em Paraty, e desde então ele opera o Golden Fleece. É incrível, sozinho, normalmente ele tem uma tripulante, normalmente uma inglesinha, e é impressionante como ele faz esse barco navegar para lá sucessivamente. E as histórias dele são absolutamente míticas, né? Eu conheço centenas de histórias apavorantes das loucuras que ele faz, sem gritar, sem se autoproclamar aventureiro, herói. Conheci um casal que foi com ele para visitar uma colônia na Geórgia do Sul, num lugar extremamente remoto, com mar agitado, onde é praticamente impossível o desembarque, e o Jerome é capaz de fazer esses desembarques impossíveis, mas ele queria ir junto ver os pinguins, ele queria ficar navegando em alto mar até os caras fazerem uma caminhada de 8 horas, volta 8 horas, e aí ele teria que buscar eles de novo, queria ficar 16, no mínimo 16, 18 horas no mar, fazendo círculos. O que ele fez? Ele desembarcou as pessoas com um botinho, voltou para o Golden Fleece, amarrou o leme do Golden Fleece, ligou o motor em alto mar, bem alto mar, para o barco ficar fazendo voltas, e largou o barco sozinho. Nossa. E foi, quando os caras estão na trilha lá, chegando, aparece o Jerome atrás deles, e eles falam: ué, mas quem ficou no barco? Ninguém. Mas como você fez? Eu amarrei o leme. Ele amarrou o leme e o barco ficou 8 horas dando voltas. Quer dizer, tinha tudo para virar um mega desastre. Iam morrer todos ali, porque não ia ter como sair dali. Quando eles voltaram, não sei quantas horas depois, o barco ainda estava em alto mar lá dando voltas. Podia ter vindo um iceberg. Na Geórgia você vai ver, tem mais gelo no mar na Geórgia do Sul do que na Antártica. Porque o mar de Weddell, ele cospe todos os icebergs em direção à Geórgia. Eles não vão para o mar de Bellingshausen, para o Pacífico. A maioria dos gelos se desprende lá da barreira de Larsen, o Weddell Sea, né, o mar de Weddell, e eles vão subindo, passam ao sul das Shetland, Elefante, e vão indo para a Geórgia. E na Geórgia, eles encalham, porque a Geórgia, na verdade, não é uma parte geológica, mas é uma parte geográfica da Cordilheira dos Andes. Se você olhar o mapa do Atlântico Sul, a Cordilheira dos Andes vem, faz a curvinha ali na Patagônia, perto de Ushuaia, mergulha, sobe em Shag Rocks, a caminho das Falklands, meia distância a caminho da Geórgia do Sul, meio caminho entre Falklands e Geórgia do Sul, talvez vocês passem, são umas rochas incríveis, triangulares, chamadas Shag Rocks.
E do lado norte do Atlântico Sul você tem 3, 4, 5 mil metros de profundidade, do lado sul também. E nessa faixa, essa cordilheira é submarina. Ela está a 90, 100 metros de profundidade. Nossa. Que é onde as frotas de piratas chineses vão pescar a merluza negra. Então tem centenas de navios, a maioria infelizmente são piratas, né? Os chineses compram uma licença de pesca para pescar lá e eles fazem 10 navios com o mesmo nome dos tripulantes, né? tudo é chinês igualzinho, para pescar a merluza. E essa cordilheira submarina, ela levanta nas Shag Rocks, afunda pouquinho, só 100 metros, levanta de novo na Geórgia do Sul, afunda um pouquinho só e levanta de novo em todas os 11 arquipélagos das Sandwich Islands. Depois ela levanta na South Orkneys, nas Orcadas do Sul, e continua na Península Antártica até o outro lado da Antártica, até o lado do Pacífico. Não é a mesma geologia, a mudança geológica dessa cordilheira acontece exatamente na Geórgia, num lugar que seguramente você vai conhecer, que é um dos fiordes da Geórgia, que eu esqueci o nome agora. Mas é um dos fiordes da Geórgia, onde de um lado a parede pertence à Cordilheira dos Andes, do outro pertence a essa cordilheira subantártica. Mas a formação geográfica é a mesma. É a mesma cordilheira. Nossa. É um fiord muito bonito, lá esqueci o nome. Uma coisa que me chamou a atenção é nesse livro da Sally, O Grande Inverno, essa versão que eu tenho, ela é em francês e a Sally é australiana. E você me falou, o próprio, acho que não tem uma versão em inglês, mesmo ela sendo australiana, e ela escreve muito bem em francês, né? Como é que é isso, Almir, assim? Porque ela já falava muito bem francês, me chamou a atenção isso, assim, como não tem uma cópia em inglês e como ela faz tão bem um francês, assim. Não sei te explicar. É uma pergunta interessante porque eu acho que ela se incorporou a essa cultura francesa de sair sem medo para o mundo. De sair, assim, esse desapego total. E é engraçado porque esse livro é um baita de um sucesso na França e é escrito por uma mulher de língua inglesa. Não sei se ela se cansou da hipocrisia britânica, sei lá. Mas o fato é que ela fez uma obra muito bonita e ela é uma mulher impressionante em termos de... E ela fez um vídeo maravilhoso e me deixou muito emocionado porque uma das primeiras vezes que eu fui com Paraty 2 para Antártica, para Geórgia, perdão, aí ela se separou do Jérôme, mas eles moram juntos no mesmo arquipélago. Eles têm acho que 17 ou 19 ilhas em volta de Beaver Island, né? O governo britânico deu para eles essas ilhas, mas eles não têm empregados, né? Então, eles tinham milhares de carneiros lá, é uma vida dura pra caramba, é uma mulher acostumada com tarefas pesadas. E ela foi contratada como uma especialista ambiental lá para regulamentar as áreas de visitação, as espécies da Geórgia do Sul. E ela estava no escritorinho lá de King Edward Point, em Grytviken, que é oficialmente a capital da Geórgia do Sul, no dia em que eu entrei. Foi a viagem inaugural do Paraty 2, e eu fiz questão de entrar, coisa que nenhum velejador faz, eu fiz questão de entrar sem motor. Então eu entrei dentro da baíazinha com 300 metros quadrados de vela, 2 mastros diferentes, autoportantes, e ela fotografou e filmou e fez um comentário muito bonito. Ela sabia que era o Paraty 2 por causa do tipo do mastro. Ela conhecia meu primeiro barco e ela percebeu, ela sabia que eu estava lá. E ela fez um comentário lindo de morrer, falando sobre a beleza de ver finalmente um barco entrando no cais de Grytviken, que a gente não é que a gente só entrou, a gente ficou fazendo umas voltas até entender como é que a gente ia atracar sem motor, com todo o pano.
E eu fiz uma manobra muito bonita, entrando num cais difícil, de acesso difícil, né, que tem naufrágios em volta, só no pano. E a gente entrou no pano, aí a gente soltou as retrancas que atravessaram, elas viram 360, e a gente só baixou as velas quando o barco estava amarrado. E nesse dia ela estava lá. Foi muito legal. E essa questão, Amir, das bases estarem muitas hoje em dia não mais abertas à visitação, né? Falando ainda da Geórgia do Sul, né? Hoje em dia não pode fazer o que eles fizeram na época que foram, de conhecer todas essas instalações onde havia a história da caça às baleias, a extração de óleo, né? Que hoje em dia são pouquíssimas que você pode desembarcar e visitar, né? A situação lá mudou, né? Da Geórgia do Sul para o acesso. Eu acho que o mundo moderno ficou covarde pra caramba, né? Então, e hipócrita, né? A última coisa que eu quero fazer na minha vida é subir o Everest, né? É um programa de índio sujo, poluidor. Porque é um lixo desgraçado, nem os cadáveres dos caras que morrem eles retiram. Então é só lixo, garrafa de gás, é uma coisa nojenta, asquerosa. O alpinismo virou. E ninguém fala nada sobre isso. No caso da Geórgia do Sul, virou uma questão de pura hipocrisia também. O British Antarctic Survey teve 2 processos trabalhistas de funcionários lá medrosos que alegaram que nas bases tinha asbestos. Na verdade, o asbestos é usado para isolamento térmico, né, para você cobrir os tubos, né? E a Operação Baleeira na Geórgia do Sul foi uma das operações mais modernas do mundo no início do século XX, em 1906, quando o Karl Larsen, um moleque de 20 e poucos anos, inventou a Operação Baleeira em terra na Geórgia do Sul, tornou-se uma das operações mais lucrativas do mundo. Mas os noruegueses são muito espertos, né? Eles perceberam em menos de 20 anos que a população de baleias estava diminuindo e ninguém percebeu porque a quantidade de óleo que eles extraíam era cada vez maior. Por quê? Porque eles foram evoluindo a tecnologia. Então, Grytviken, você imagina, em 1910 tinha uma hidrelétrica no meio das geleiras e tinha câmaras frigoríficas de 1.000 metros quadrados. Nossa. Eles foram evoluindo, aprenderam a tirar a gordura dos ossos das baleias, das barbatanas, quer dizer, a tecnologia foi evoluindo, mas a população de baleias foi caindo. Até o ponto em que, lá pelos anos 30, eles resolveram abandonar do jeito que estava lá, com as xícaras, as ferramentas em cima da mesa. Largaram tudo em cima da mesa. E virou uma espécie de museu de um século atrás, de como era a vida um século. Eles não tiraram nada, né? O banquinho, as ferramentas, os laboratórios, farmácias, as peças de fundição, as formas de fundição, estão lá até hoje. E o Jérôme viveu uma época em que esse acesso a essas 6 bases principais que os noruegueses fizeram lá era completamente livre, né? Você podia entrar lá, dormir na cama do cara. Essa manilha que está ali, em formato de coração, eu achei na soleira da porta, ela estava enterrada. Eu estava com essa piqueta aqui. Nossa. Que é uma piqueta inglesa da série que foi pro Shackleton, do Robert Lowry. Era o cara que forneceu as piquetas, o mesmo lote dessa ferramenta aqui foi pro Shackleton quando ele invernou na Antártica e acabou indo pro Polo Sul e morreu. Eu estava com essa piqueta e eu achei essa piqueta abandonada na Antártica porque tinha quebrado o cabo. Então eles abandonaram longe e aí eu consertei o cabo. Ó, você nem vê hoje a trinca, tá aqui, tá vendo? Ela estava quebrada. Algum inglês quebrou a piqueta e jogou fora. Eu catei. Hoje catar isso aqui, 50 mil pounds. Somente, né? De multa. E aí eu entrei na casa do chefe da estação de Husvik, Grytviken, Husvik e Lysharbor,
Não, o chefe da estação que recebeu o Shackleton depois do naufrágio épico deles, essa casa está identificada, lá tem uma plaquinha falando que era a casa onde o Shackleton finalmente retorna para o mundo civilizado, e o chefe da estação fala, mas o Shackleton não é você, o Shackleton dormiu nesta casa, na minha casa aqui. Ele estava tão desfigurado pelo cansaço, pela exaustão, pelas queimaduras, 2 anos sem tomar banho, sem trocar de roupa, que o chefe da estação, que era amigo dele, não reconheceu ele. E na soleira da porta tinha um pedacinho de ferro no meio da areia. E tanto porque infelizmente está abandonado, os elefantes entram ali dentro para dormir dentro da casa. E eles se esfregam e tinha um negócio brilhando, enterrado na areia com pedra. E aí eu fui lá, fiquei fazendo assim e achei essa. Nunca vi uma manilha tão bonita, olha que coisa. É incrível, eu reparei nela já, é linda, muito linda. Eu dei pra Marina, ela não me deixa mexer mais, né? Enquadrou, né? Ela enquadrou, eu gosto de ficar mexendo nela, nessas peças aqui. Mas hoje, infelizmente, não. E eu testemunhei a última tentativa de tornar esses lugares acessíveis, quando eu fiz a primeira circunnavegação. Eu comecei a viagem no cais de Grytviken, que é o cais onde o navio do Shackleton estava atracado quando ele morreu. Eles atracaram ali, depois fundearam logo na frente. E o governo inglês, através do British Antarctic Survey, tinha contratado uma empresa inglesa para refazer os cais, para os navios de turismo, os veleiros poderem atracar. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, meu Deus, se a minha volta ao mundo der certo, daqui a 3 meses, eu volto para cá, e aí esse cais vai estar arrumado, porque é lindo o cais, as ferragens dele são ferragens antigas, assim como é uma região de ventos muito violentos, né? 90, 100 nós lá. Falei, nossa, que legal, quando eu chegar aqui vai estar o cais refeito. A empresa já tinha ido para lá, tinha levado as madeiras, já tinha levado material para recuperar os cunhos originais. E para você ver que não é só o Brasil que tem picaretas, a empresa deu um calote no British Antarctic Survey, receberam o dinheiro e abandonaram a obra. Então, quando eu voltei, o cais estava do mesmo jeito, e aí os ingleses decidiram fechar as bases para visitação. E aí eu fiquei triste, porque teria sido uma ideia incrível. E um cara maluco que não sei como me achou há muitos anos atrás é esse francês chamado Alex Allard, que é o cara que fez a cidade de Matarazzo aqui na Paulista. Ele já tinha retrofitado nos hotéis em Paris, com aquele Philippe Starck. E era uma ideia que eu tinha dado já há uns 15 anos atrás. Em vez dos navios de turismo ficarem lá ancorando, desancorando, não sei o quê, pegar uma das cidades tipo Rusvik, ou Grytviken, ou Lees Harbor, e restaurar a cidade. E transformar a cidade num hotel de ciência, onde os funcionários seriam jovens que estão fazendo biologia, oceanografia nas suas faculdades no mundo todo, trabalhariam em meio período servindo, atendendo as acomodações dos visitantes, e estariam em tempo integral tocando os projetos pessoais de pesquisa. E essa ideia quase foi para frente. E esse cara, que é um bilionário, não é bilionário, mas quase bilionário francês, adorou a ideia. Na época eu tinha contato com o governador das Falkland Islands, South Sandwich and South Georgia Dependencies, e o cara se encantou com a ideia. E é a coisa mais fácil do mundo. O problema é que inglês é preguiçoso, não bota, assim, inglês não consegue carregar uma pedra, eles nunca botaram a mão numa pá. Assim, eles só mexem com máquinas hidráulicas, não sei o quê. E se você pegasse um bando de baianos aqui no Brasil, alugasse um navio russo,
tem os caras que fazem essas hidrelétricas, né? A mão de obra brasileira é ultra competente e proativa, né? Puta, se trouxesse um bando de brasileiros aí da Bahia, de Minas Gerais, esses caras que entendem de pedra, putz, o restauro de Rusvik, por exemplo, é uma coisa que os caras fazem em 5 segundos, limpar, tirar o ferro velho, assim. Então os ingleses alegam hoje que é perigoso para os turistas, de respirar um fiapinho de asbestos, cair uma lata, né? Bobagem, né? Eu passei anos andando, correndo, escalando. Eu conheci um navio da Nova Zelândia que vinha um barco da Nova Zelândia de uma moçada de surfistas que levavam turistas só para pagar a viagem, e o esporte deles era, como chama aquele esporte onde você vai pulando escada, parede? Não é step, não sei o quê. Mas com escalada, tipo boulder são os caras que vão escalando parede, pulando de telhado, andando na... Mas não é parkour, né? Parkour. É francesa, né? São os caras que fazem parkour, e a brincadeira deles, ficavam 2, 3 semanas lá em Rusvik fazendo parkour, e o desafio deles era atravessar a estação inteira sem encostar no chão. Que figura, que loucura. Só pelo telhado, escalando, porque as estruturas são incríveis, ó. Olha isso aqui. Isso aqui é aço de 100 anos atrás na água salgada. Me diz onde tem ferrugem aqui. Não tem. Todas aquelas correntes ali, não tem uma enferrujada. Ninguém sabe explicar por quê. Parece que o ar era diferente naquela época, 100 anos atrás, e não oxidava o aço. Mas isso aqui é aço carbono, ó. Tudo bem, eles galvanizaram, mas aqui, ó, aqui não tem galvanização, ó. Tá vendo? Aqui eu lixei. Sim. E não tem corrosão. Então você anda nesses prédios de aço lindos. Eu tenho todos os projetos dos prédios aqui. Eu fui fundo na história de... Eu fiz o projeto de restauração, quais unidades remover e quais restaurar. E o restaurar é a coisa mais simples. Imagina que legal você dormir onde dormiu o Shackleton, os caras, e ser atendidos não por um garçom, por um cara que está fazendo... sei lá, estudando a morfologia das baleias, cachalotes, pô. Não, e hoje em dia você vê, o Jerome me passou uma brochura que você tem que ler, é um guia de visitação a Geórgia do Sul, uma coisa gigante, um PDF imenso, assim, e aí fala uma série de restrições, né, as medidas que você tem que fazer para desembarcar, limpar as botinhas, sugerem pegar um clips. Nesse clipe, se você remover eventuais vegetações que possam ficar no solado da sua bota. Isso tudo porque eles não querem perder a galinha de ouro lá, que põe os ovinhos para eles, que é o turismo. Mas é assim, eu acho que para ele deve ser frustrante, porque ele morou lá. Ele teve os filhos dele lá. Então, ele visitou tudo aquilo, pegava as coisas, dormia nos alojamentos dos baleeiros noruegueses, usava as ferramentas. E ele, uma coisa incrível, né? A primeira vez que eu encontrei ele, depois de conhecer ele em Paraty, ele me deu um anemômetro lindo de morrer. Eu tenho até hoje um anemômetro que estava jogado lá na estação. Ele catou. Ele deve ter um arsenal de coisas lá na ilha dele, em Biberá, que deve ser um maior museu a céu aberto da época baleeira no mundo. Eu acabei de ler essa semana a história original que deu origem ao Moby Dick, do Melville, que era a história do Essex, e depois eu li o Moby Dick, né? E tem o Museu da Baleia. Eu não sabia que em 1820, a cidadezinha de Nantucket, com 6 mil habitantes, tinha 800 navios à vela pescando cachalote no Pacífico. Nossa. O mundo era deles. Uma cidade só nos Estados Unidos, uma comunidade que ficou milionária. A pesca não é de baleia, do cachalote só, baleia com dentes. E aí eu tava olhando, eu tô louco para ir lá
visitar, mas eu estava vendo o arsenal de peças deles, deve ser 5% do que o Jérôme deve ter em casa. Ô Miro, eu vou aproveitar que a gente está conversando, deixa eu ver, tá aqui. Que você tem, quais são os seus planos, assim, você pensa em descer de novo, você tem viagem programada? Um barco grande não, eu desceria para a Antártica com um veleiro pequeno. O Paraty 1. Ou Paraty 1 ou fazer um outro barco mais... O grande erro meu, o Paraty 1 é o barco que melhor veleja que eu conheci na minha vida. Só que eu cometi um grande erro no barco, ele não é encalhável. Então ele não é um barco que eu posso jogar em cima da pedra como eu fiz com o Paraty 2. Eu tive medo na época de fazer um barco com a bolina totalmente retrátil. É o barco que mais bem manobra, eu entro em qualquer porto no mundo só no pano, paro em qualquer vaga de ré, no pano, só não preciso de motor. Quando a gente fez a regata do descobrimento no ano 2000, a gente parou em Mindelo, né? E tinham lá 300, 400 veleiros no porto, nenhuma vela. E a gente tomou uns vinhos, né? Em 11 pessoas tomamos 13 garrafas de vinho. E aí eu falei para um amigo meu, vamos dar uma velejada? Esses caras aqui não sabem velejar. Eles nunca viram veleiro aqui, tá louco? Venta, o reino da venta tinha 25 nós de vento dentro do porto, mar abrigado, e ninguém velejando. E aí eu falei, temos um problema. O motor não vai funcionar, aqui está a chave. Tirei a chave do barco, botei no bolso, e a gente ficou 2 horas fazendo estripulias com o barco. Entramos dentro da doca seca, no pano, sem ter espaço para o barco manobrar. Eu consegui fazer o barco virar no eixo e a gente saiu velejando. Tiramos fina de 50 barcos. Os portugueses, a marinha portuguesa, quase atiraram na gente, porque os caras da Sagres, que era navio veleiro português, ficaram tão excitados quando viram a gente, eles começavam a gritar olé, como se fosse uma torada. Cada vez que a gente ia em cima de um barco e tirava no último segundo, a 1 metro de distância da colisão, eles jogavam os caps no mar. E o comandante do navio, os caps são caros, eu não sabia. O comandante ficou puto, ele levantou o revólver para eles pararem de jogar os caps. Porque eles também, eles tomam vinho do porto depois do almoço. E durante anos, essa estripulia que a gente fez ficou conhecida. Todo mundo falava, vinha os barcos em Paraty, vai ser o barco lá do Mindelo. Eu falei, Ninguém sabia quem a gente era, eles só sabiam de um barco vermelho que fez um show de manobras no porto. Então eu tinha vontade, assim, de ter um barco como o Paraty, mas ainda mais simples, e que eu pudesse encalhar. A única besteira que eu não posso fazer com o Paratyzinho é encalhar. Mas, tirando isso, eu não posso reclamar, porque é um barco que pegou ondas de 30 metros de altura, furou elas, nunca quebrou uma manilha, nada. Peguei aquela tempestade da Sydney Hobart no Oceano Índico para o Pacífico, capotei o barco na Geórgia, não sei o que, nunca quebrou nada. Então ele é muito marinheiro. É engraçado que você falou agora de capotar, eu me lembrei de uma história caricata, assim, também, de conversando com o Jérôme também, numa das primeiras conversas, eu falei, então tô lendo o seu livro, vocês capotaram o barco, chegando, né, navegando pro sul? Ele falou, não foi a gente mas não foi eu que capotei o barco, capotou sozinho. Ele deu uma resposta assim, caricata, tipo, não foi eu que capotei o barco, capotou sozinho, não foi por coisa minha, sabe? Eu achei uma figura, eu cheio de respostinhas assim, caricatas. Ele falou, não, eu não sou velejador, eu ando de barcos. Não sou velejador, eu só uso barcos pra viajar, sabe? Eu falei, então quem que é velejador se você não é, né? Uma postura assim, longe do estrelismo. O Golden Fleece anda a maior parte do tempo a motor, né? Ele é um barco mais... Quando eu terminei a segunda volta ao redor da Antártica, foi o grande prêmio da viagem. Para mim não foi fazer uma viagem, não sei o quê. O grande prêmio foi que eu devo ter chegado umas 3 ou 4 da manhã com o sol
maravilhoso, e às 7 ou 8 da manhã parei no mesmo lugar de onde eu tinha partido, quer dizer, a gente fez uma volta ao mundo e voltou para o mesmo buraquinho onde a gente tinha parado lá em Port Lacroix. O primeiro barco que aparece era o Golden Fleece. Umas 6 ou 8 horas depois de a gente ter terminado. E a gente tava dando risada porque tinha um cara meio bobo que foi com a gente, que totalmente incompetente no aspecto físico, assim, mas eu tinha arrumado um apoio de uma empresa de comunicação, mandaram um fotógrafo, né? Um cara que foi só para fotografar, que não fez nada. Ele falou, eu não sei mexer, não vou trabalhar no barco. Como é que chama esse cara? E no dia em que a gente saiu para a volta ao mundo de Port Lacroix, tinha uma escama de gelo do lado do barco, gigantesca, com pelo menos 50 metros de altura, pronta para cair. Aí eu falei ao pessoal, eu não sei, nos próximos 5 dias a gente vai sair. Eu vou esperar uma janela, eu vou decidir sozinho. E nesses 4, 5 dias esse cara não dormia. Ele ficava sentado do lado de fora com a câmera e falou, eu quero filmar esse troço cair, porque a hora que cair vai fazer um estardalhaço, vai cair uma onda, e não sei o que. Ele queria ter um momento. Se chama Toco Lenzi. Esse cara entrou com uma ação trabalhista contra mim 2 anos depois, pedindo 300 mil reais porque ele não tinha direito de folga nos fins de semana. E a juíza falou, mas seu amigo, o senhor não podia liberar? Eu falei, excelência, não. No meio do Oceano Índico, a 6.000 quilômetros da terra mais próxima, a senhora acha... Mas eles não podiam dar uma volta, passear um pouquinho? Eu falei, e para onde? Para onde? Mas eles reclamam, ele está reclamando que o senhor tinha 3 computadores e eles não podiam brincar de paciência no computador. Eu falei, excelência, um computador era para navegação, outro era para comunicação, o outro era para segurança do barco. Ninguém brinca de paciência no meu barco. Mas ele está reclamando que o queijo era tão ruim que tinha areia. O senhor servia queijo com areia. Eu falei, excelência, tinha 14 tipos de queijo. No barco estão aqui as notas fiscais. E o queijo que ele está reclamando que tinha areia, eu não sei se a senhora conhece, é um queijo italiano que se chama Grana Padano. Aí ela falou assim, amigo, desculpa, eu sei que é constrangedor, vamos fazer um acordo. O senhor dá 1.500 reais para ele? Queria 300 mil de coisas, jornal. Mas esse cara ficou 3 noites sem dormir querendo fotografar esse negócio, essa lasca que, de fato, eu falei, ninguém vai de botinho lá perto, porque a hora que cai vai fazer uma onda de pelo menos 1,5 metro. Nossa. E vai carregar todo o gelo em volta, né? E aí não caiu o gelo. Aí a gente fez uma volta ao mundo de 77 dias. Quando a gente voltou para o mesmo lugar, a lasca de gelo estava lá, não caiu. Caramba! Não tinha caído. Quase 3 meses, a lasca de gelo não caiu. E aí chega o Jerome com o barco. E no momento, o Jerome eu acho que não viu isso, mas no momento em que o Jerome está chegando, todo mundo começou a fotografar o Jerome. O cara entrou para pegar a máquina dele e de repente a lasca caiu e ele não conseguiu fotografar. Perdeu a lasca. Aí foi engraçado porque na hora que o Jerome chega um navio russo, desses da Quark Expedition, lá de turismo, trazendo aquele Lawrence Waba, que ia pular para o meu barco. E foi um momento muito tenso porque por esse tratado da Ayato, só pode trocar tripulantes quando um navio está no visual do outro. Eles não deixam descer alguém para ficar na Antártica se não tiver o outro barco
na hora. E a Marina tinha negociado com o navio de levar o Lawrence até o lugar, e eu tive que decidir a data do encontro 2 meses e meio antes, sem saber se eu ia estar naquele dia, e por acaso eu estava exatamente no lugar, no dia combinado, meses antes. E aí o comandante do navio resolveu descer para conhecer o Paraty 2, um russo, que não falava nem good morning. E o russo estava lá, e quando o Jerome viu que era o Paraty 2, ele viu o barco nascer no papel. Porque antes ele vinha no meu barco e falava: o que você está fazendo? Ah, estou fazendo um outro barco com 2 mastros curvos. E ele acompanhou o processo todo, do começo até o fim. E ele gosta muito do Paraty 2, eu fui visitar ele lá. E quando ele viu o Paraty 2, ele resolveu fazer uma brincadeira. E aí eu chamei ele no rádio e falei: Jerome, não joga o ferro, eu estou parado com uma âncora de 300 quilos, encosta contra a bordo do meu barco. Aí ele resolveu fazer a mesma coisa que tinha feito no Mindelo, lá no Cabo Verde, fazer uma brincadeira de chegar a todo o gás e tirar uma fina, assim, passando perto. Ele resolveu fazer aí, assim, e quando a gente se encontra, cada vez que a gente se encontra, é um encontro tão... que a gente fica se xingando, gritando, putain de merde, mon de Dieu, não sei o que, bolé, não sei, a gente fica, ninguém entende por que a gente fica gritando, um gritando pro outro. E aí eu comecei a gritar com ele começou a gritar comigo, não sei o que, e sempre com bigode, um cigarro, uma blusa furada no cotovelo, não sei o que, na cabine de pilotagem do... E aí ele vem para tirar uma fina da proa do Paraty 2. Só que eu estava ancorado em 20 metros de profundidade, com 80 metros de corrente. E ali tem correnteza. O que acontece? O Paraty 2, ele se mexe na água. Ele não fica parado no mesmo lugar, porque os mastros têm uma área vélica importante. Então o barco, ele fica se mexendo. Você não percebe, mas ele está sempre se mexendo. Então é difícil ancorar num lugar apertadinho, quando tem muitos barcos em volta. Porque o barco é um tanque de guerra, eu vou fazer um strike. Não. E o Paraty 2 começou a avançar na direção que ele vinha. E quando faltava assim 10 metros para bater, o comandante russo viu que ele ia bater na gente. O comandante russo levantou e sentou no chão e se segurou no guarda-mancebo. E aí eu vi como ele é perspicaz. Quando ele viu que o barco ia bater, que não dava para cancelar a manobra, em vez de ele tentar dar a ré, que não ia parar naquela distância, ele jogou o cigarro no chão e fez assim, tuf, acelerou o manete até o fim. Acelerou até o fim para dar mais velocidade para ele escapar fora do Paraty 2. E a proa do Paraty 2 bateu na popa do barco dele. Assim, deu só que era onde ele guardava aquelas boias laranjas, sabe? Aquelas boias de pesca norueguesa, aquelas boias laranjas enormes. A gente em alto mar encontra muitos, a gente vai catando e usa como defesa. Sim. Ele tinha uma meia dúzia dessas boias, a popa dele bateu na proa e 2 ou 3 dessas boias. Eu nunca vi uma boia dessa estourar, nem com navio, as boias. E aí ele falou, salve! Como se fosse uma saudação, estourar 2 boias. Tipo champanhe, né? Mas foi quase uma monstra de uma cagada. Quase. Mas aí você não me falou então de planos de viagens próximas, o que você tá... Não tenho muitos planos de viagem assim. Quero voltar para a Noruega, para o norte da Noruega. E eu queria descer para o sul com um barco mais simples ainda, menorzinho. Hoje eu estou craque de andar lá embaixo. A gente está assim, hoje bem seguro do que é legal ter como barco para navegar nesses lugares. A tristeza é que hoje quem fabrica esses mastros que eu comecei a usar, hoje não tem mais ninguém fazendo.
Mas hoje na França tem uma cultura do foil, do uso de carbono, né, de fibra de carbono incrível, que está fazendo barcos espetaculares em termos de velocidade, performance. Eu queria usar essa tecnologia para fazer uma coisa simples e super confiável. E o Paraty 2 você vendeu recentemente? Eu tinha vendido no começo da pandemia, aí entrou a pandemia, surgiu uma complicação jurídica sobre o barco, porque a gente foi vítima de uma tentativa de golpe de um ex-sócio que eu tinha. O barco ficou impedido de ser vendido, eu falei, os caras desistiram. Aí eu recuperei o barco, mas ele ficou parado 2 anos de pandemia. E aí eu falei, os suíços desistiram de comprar. E aí esse ano eles voltaram, só que são suíços muito chatos, eles queriam porque queriam o barco. Eu sugeri outros barcos, sugeri o Tara, né, que foi do Jean-Louis Etienne, que é o barco que inspirou o meu barco. Só que para você ver, o Tara é um barco que precisa 12 tripulantes fixos. E o Paraty 2 não precisa nenhum. Os caras vieram visitar o Paraty 2 aqui esse ano e perguntaram para minha filha, mas quantos funcionários teu pai tem para cuidar desse barco? Ela falou, nenhum. É ele que cuida. E o Tara tem 12 caras com CLT, não sei o que, é um pé no saco. Por quê? Porque na época eles tinham muito dinheiro e pouco tempo. Então eles fizeram um super barco de expedição, só que muito complicado. Tipo o barco dos Chubut. Se não é o filho lá do Wilfredo, esse barco não existe. O moleque é... E a menina, a italiana. A Érica, né? Se não é esses dois, o barco deles não funciona. O Wilfredo não sabe nem ligar o barco. E aí, essa fundação suíça se chama Swiss Polar Foundation, uma fundação de pesquisa polar. Aí eles têm um programa muito bonito, junto com faculdades e universidades na Europa, para pesquisa nos polos. E eles queriam o Paraty 2. No final, virou um negócio tão complexo, porque tinha que fazer exportação do barco, da baixa na bandeira brasileira, tinha a questão dos impostos, não sei o quê. Mas a proposta financeira deles era tão surpreendente, a proposta do programa deles era tão bonito, que no final saiu há 2 semanas atrás. 2 semanas? Menos de 2 semanas. Eu nem acreditei, porque eu virei para ele e falei, chega, eu não dou mais certificação de nada, eles queriam certificação da tinta venenosa, certificação dos motores, é Euronorma. Eu falei, escuta, os motores foram feitos no século passado, nos anos 90. Esses motores eu consegui da Mercedes-Benz no final dos anos 80, eu só coloquei os motores em 2000 no barco. Eu não posso dar uma certificação de Euronorma, nunca vai ter, vocês vão ter que trocar o motor. Esse motor é o motor do caminhão 1935, 2.000 ppm de enxofre. Hoje a gente usa o diesel S10, né, 10 ppm de enxofre. E aí, no final, o pessoal que trabalha comigo fez uma intermediação com uma empresa de importação que faz processo de compra e venda de aeronaves, né, para Latam, para não sei quem. E aí eles pagaram à vista, há 2 semanas, e levaram o barco. Eu tinha medo que eles não levassem o barco ficasse preso no Brasil por alguma questão burocrática de norma ambiental. E tá onde agora, Mi? Nesse momento ele está chegando perto da Madeira. Está indo para Brest. E eu estou muito feliz que ele está em águas internacionais, não vou ter que devolver. Porque na cláusula do contrato tinha uma coisa assustadora: se o barco não, por qualquer razão burocrática, não saísse do Brasil, eu tinha que devolver o dinheiro que eles tinham me pago. Só o imposto sobre a devolução no valor do barco era quase 3 milhões. Só o imposto? Só o imposto, Para poder emitir a nota fiscal, receber o dinheiro, eu tive que fazer um recolhimento de tributos, que um gerente do banco falou, o que é isso? 3 milhões? Eu falei, é um percentual de, sei lá, 17%, não sei
sei o que tem que pagar, senão não posso receber. Podia receber, mas não, eu não faço nada por fora, nada. Eu estava preocupado até o barco sair. Como faz 2 semanas que eles saíram, a última escala no Brasil foi Cabedelo. Tô feliz da vida agora. Agora a bucha é de vocês. Mas o legal é que o barco vai continuar. E eu tô sabendo que eles, embora para mim seja muito dinheiro o valor que eles ofereceram, eu sei que eles vão fazer um baita de um investimento no barco. Então eu tenho um salão muito grande atrás, com acho que 60 metros quadrados, não sei o quê, e que é nosso salão de diversão e oficina lá onde a gente faz as peças. E eles vão transformar num laboratório seco, laboratório molhado. E vai ficar navegando... Vai ficar navegando no Ártico indefinidamente. Eles têm um programa de 10 anos. E é muito bonito ver um barco que tem mais de 20 anos de uso, de repente tá zerado de novo. E acho que o que eles mais gostaram no barco é a simplicidade, que é um barco estupidamente simples. E a beleza dele, eu acho que é essa simplicidade. Ele é quase tosco o barco. Isso aqui é tudo que sobrou do barco, que as manias nunca usei, ó. Você sabe que eu fiquei com vontade de perguntar uma última coisa agora, para não te alugar muito mais tempo, Amir? Você falou, né, dessa sua vontade de ter um barco mais simples, menorzinho. A Tamara chegou nesse barquinho pequenininho. Você tem alguma motivação vendo ela, assim, chegando nesse barco super simples e isso você pensa nisso? A Marina fez um videozinho legal, não sei se eu vou conseguir passar, só para você entender a desproporção que é o barquinho dela. E é incrível, porque quando eu vi o barco, eu falei, meu Deus do céu, não tem bomba d'água. Não tem a bomba d'água dela, se chama balde. Balde. E também é o banheiro. Tem uma dupla função. Então não tem assim um projeto aí de um novo barco, alguma coisa que você pense em fazer? Tem? Mas eu ainda estou em dúvida. Foi o dia que ela chegou em Paraty. Olha o tamanho do barco. A gente saiu para Paraty 2. Tinha 40 pessoas no barco, você nem percebe. Todo aberto, assim, se capota esse barquinho, acabou. Leme externo. Não há estanque a entrada. E veio do norte da Noruega até aqui. Ela parou na Praia da Espera, na Bahia, onde eu cheguei com o barquinho a remo, e trouxe 2 mudas dos coqueiros que estavam lá. Devem ser descendentes dos coqueiros da época. Que são essas mudas aí que a gente plantou em Paraty. E essa foi a chegada lá no Recife. Tamara é oficialmente a mais jovem brasileira a cruzar o Oceano Atlântico sozinha, num veleiro. O pai corre para dar o nó da chegada. Chegou tudo meio enferrujado, não sei o quê. Amir abraça não só a filha. Mas não tem nenhum botinho. Se ela tivesse que abandonar o barco, não tem pra onde ir. Um botinho inflável, uma prancha de stand-up inflável. Amir, mas essa motivação sua de ter um barco menor, assim, tem alguma
empolgação por ela, assim, pelo esse barco que você Não, viu? eu cansei, assim, é muito trabalhoso um barco grande. Mesmo o Paraty Vermelho é um veleiro de 50 pés, né? Quer dizer, não é uma coisa assim tão... E essa possibilidade de encostar, a gente trouxe para o Brasil uns anos atrás uns infláveis muito legais, que se chama Sea Legs, que é um barquinho inflável com casco rígido, semi-rígido, né? A parte de baixo é alumínio, não é plástico, e é inflável, e tem 3 rodas. E esse barco tem 2 motores, tem um motor de polpa normal e tem um motorzinho estacionário da Honda que aciona o sistema hidráulico. E as rodas abaixo, e você chega na praia, qualquer praia, areia mole, dura, você abaixa as rodas e cada roda tem um motor hidráulico. E você vai andando pra rua e pro outro. E o que você faz com isso, eu não acredito as coisas malucas que a gente fez com isso. Santa Catarina, no Paraná, no canal do Varadouro, todo ano eu faço uma viagem pelo Varadouro lá ou de Joinville ou de Guaraqueçaba. A gente vai por dentro do norte do Paraná até entrar no estado de São Paulo, por dentro, sem pegar o mar aberto. Que é uma viagem linda de morrer. O paulista não conhece, né? Ninguém conhece aqui. Você faz uma viagem de, sei lá, 300 milhas em águas interiores, onde tem manguezais, floresta, montanhas, é uma mistura de Amazônia com Pantanal, só que a água é cristalina e a areia é branca. Nossa. Ninguém conhece. Não conheço um navegador aqui que tenha feito Varadouro. E eu faço isso pelo menos 2 vezes por ano, normalmente no inverno. E a gente foi com esse barco, então era uma loucura, porque a gente subia naquelas comunidades isoladas, não sei o que. Os caras não acreditavam, né? O barco sobe, não faz barulho, nada. E essa possibilidade assim, de navegar em lugares rasos, eu acho. E ele queria usar isso para fazer um barco mais simples. Então tem essa ideia na cabeça para um próximo. Para ficar pesquisando. Eu não quero mais fazer viagens épicas assim. Mas um barco para ir explorando os cantinhos pouco acessíveis, me agrada muito a ideia. Os franceses são craques nisso, né? Esses OVNI, não sei o que, eles têm barcos inclusive de série, né? Que você encolhe tudo, encolhe bolina, porque você vai na Bretanha tem 7 metros de maré. Inclusive eles têm veleiros lá que tem 3 quilhas, né? Que são veleiros que tem uma quilha para cada lado e uma quilha, um skeg para o leme. Então quando a maré abaixa, o barco na Bretanha é comum. Quem não tem grana para pôr o barco no marino, eles deixam o barco ancorado num lugar e o barco cai na maré, fica no sequinho. Se eu te perguntasse assim, pra gente encerrar nosso bate-papo de hoje, qual é uma dica, um conselho? Eu sei que você não fala conselho, mas usar essa palavra, mas para essa viagem aí que eu tô prestes a embarcar, qual que é uma recomendação? Bom, acho que é um baita privilégio que você vai ter de poder fazer a viagem e de poder compartilhar a viagem com outras pessoas, com um cara que é absolutamente lendário, né? Eu não tenho palavras para explicar a importância do Jérôme para a navegação à vela no mundo. É que nem Pelé, por exemplo, né? O negão mora aqui do lado, não sei o quê, a gente se acostumou a falar mal dele, não sei o quê, mas o cara, assim, é uma coisa única no mundo, né? Nunca teve, nunca terá nada parecido, né? E o Jérôme é uma espécie de... Eu não gosto de futebol, mas uma espécie de Pelé dos mares, porque, assim, ele construiu esse espírito de sair para o mundo, né? E ele constituiu uma base lá em Beaver Island, que é incrível, né? Ele tem hoje casa lá em Port Stanley também. E é impressionante, porque, assim, em pouco tempo ele assistiu uma revolução, ele foi testemunha de uma revolução na navegação sem precedentes na história
da humanidade. Então eu acho que vai ser uma viagem muito legal. Eu adoraria tirar 2 meses para fazer uma viagem com ele. Eu não sei quanto tempo, ele está reclamando um pouco de dor nas costas, da idade, não sei o quê. Às vezes ele é meio chorão, assim, mas é um cara admirável, é um baita privilégio poder compartilhar 2 meses da sua vida com ele. Então espero que o mar seja bondoso com o Golden Fleece, porque é um barco velhinho também. Eu estaria bem preocupado, que é um barco só ele para entender o barco, porque ele mexe nesse barco desde há muito tempo já. Mas ele é um cara absolutamente... Eu não conheço um exemplo de coragem tão contundente que nem a dele. Sem nenhum alarido, sem se gabar, assim, um cara de uma humildade também impressionante. Ele é meio satírico também. Acho que ele gosta de provocar os ingleses. Quando eu fiz a primeira volta ao mundo, o chefe da base da Geórgia do Sul, que acho que você vai conhecer, se chama Pitts, que é um desses inglesinhos, como se chama, engomadinho, sabe? Um cara todo engomadinho, assim, costa reta, não sei o quê. Tem uma mulher incrivelmente gorda e ninfomaníaca, né? Você tem o maior cuidado com ela. E eu conheço esse cara há 15, 20 anos já. Cada vez que chega na Geórgia, ele entra no barco, faz uma palestra de 40 minutos. Só que eu sozinho, é difícil você ficar sentado no banquinho aqui esse banquinho da Geórgia, e o cara a 1,5 metro de distância fazendo uma palestra dos procedimentos. Eu falei, Pet, desculpa, eu venho para cá há 20 anos, eu conheço. Não, mas é uma obrigação. E aí ele senta e faz com todo o profissionalismo. Assim, apresenta o quadro com a carta, aqui pode, aqui não pode, você não pode isso, não pode não sei o que, não pode se aproximar dos animais, não pode tocar, não pode mexer nas peças, não pode não sei o que. Tá, assim, 40 minutos você na frente dele, que nem a gente está aqui, ouvindo a palestra. Putz, eu já sei tudo que pode e que não pode. Fazer tá escrito. Não? É porque ele faz isso nos navios de turismo. Então ele fala para mim como se estivesse falando para 500 pessoas. Pá. Aí ele fez a palestra, eu fui, não sei o quê. Fiz a volta, voltei 88 dias depois. Aí ele vai fazer o procedimento de imigração de novo. Ô, Pet, deu um abraço nele. Falei, não. We have a lecture. Eu falei, não, Pet, pelo amor de Deus, faz 3 meses que você já fez a palestra. Eu não esqueci. Não, mas nós precisamos fazer. Aí ele pegou o banquinho, colocou aqui, ele sentou aqui, aí ele abriu os mapas do lado e me fez ficar 40 minutos escutando ele. E aí o que acontecia? Quem estava ancorado no cais na segunda palestra do Pet era o Jerome. O Jerome já cavocou tudo que você pode imaginar na Geórgia do Sul, já matou tudo que é bicho que tem lá, não sei o quê. O Jerome gosta de carne de rena. E naquela época, hoje os ingleses são hipócritas pra caramba, hoje estão matando todas as renas. É um crime. A rena se adaptou lá sem conflitos assim, de disputa de espaço, não é que nem os ratos. O rato virou um problema lá, o rato come os ovos dos albatrozes e muitas espécies vão sumir. Mas a rena não, a rena assim, se conciliou, entrou num... Mas naquela época, se chegar perto de uma rena era... E o cara, assim, eu sentado aqui, o cara falando a palestra para mim, era assim, e o Jerome, vendo a cena, ele sai do outro lado com um pernil de rena, que ele tinha acabado de esquartejar, sangrando. Ele estava com o pernil nas costas, aí ele veio andando para trás de mim, com um cigarro, com a rena pingando sangue, e não sei o que, e o cara continua, o cara vendo a rena que o Jerome tinha acabado de matar. Ele tinha acabado de limpar ela, tirar o couro, a rena com aquela carne vermelha, né, o sangue escorrendo, e ele continuava andando assim, tirando um sarro do inglês. Putz,
E à noite, o que a gente come? Na casa do Pet, da Linda, lá da Ninfo, mulher dele lá. Ela corre atrás dos caras, não problema. O Pet, você fala o Pet Lurcock? Que agora estava trabalhando num navio de turismo? Acho que, não sei se pode ser. Será que eu é o sei mesmo? Que no verão ele é o oficial de imigração de Grytviken. Deve ser outro então, não sei. Ele faz toda a imigração dos barcos lá há muitos anos já. Então esse é o Jerome. Ele nem tá aí, sério. O cara viu a rena sangrando e me explicando que eu não posso me aproximar da rena. Eu olhava pro Jerome e ele dava uma risadinha maliciosa assim. É um cara muito especial. Esse aí vai ter uma viagem muito bacana. E eu não sei se ele vai fazer muitas dessas viagens ainda, que acho que ele está um pouco cansado, mas eu sei que ele gosta muito de fazer. E o barco dele é muito parrudo, é um barco simples, mas é muito parrudo, é um bicho que ele domina. Não sei como ele consegue fazer a manutenção lá, porque é difícil. Amir, eu te agradeço demais. Assim, privilégio você está tendo, um baita. Assim, um privilégio, eu diria até histórico. Eu queria muito te agradecer por hoje, por sempre pelas conversas contigo, que são sempre muito inspiradoras. Para mim é uma enorme alegria poder ouvir você sempre, poder compartilhar antes dessas viagens para o Sul. Eu lembro que você escreveu num livro, você assinou para mim, colocou um desenho, volta Marina, você está sendo mordida pelo bichinho do Sul, fez um desenho. Foi muito legal, eu tenho esse livro até hoje. Muito obrigada por participar. Quer dizer, você vai voar para Stanley? Vou voar para Stanley, quer dizer, São Paulo. Você vai dormir em Punta Arenas, não? Porque tem uma parada de umas várias horas, não? Não, eu vou ficar mais tempo entre voos. Vou São Paulo, Santiago, Punta Arenas, Stanley. Vou ficar acho que 5 horas em Santiago. Depois é uma janela curta de Punta Arenas, acho que 2 horas. E aí chega em Port Stanley dia 31 e a ideia é já sair fora dia 31 e volto finalzinho de fevereiro. E volto pro Brasil 5 de março. Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte do Maré Sonora. E assim a gente encerra esse episódio, esse grande episódio, um presente de Natal com o navegador Amir Klink. Como vocês ouviram, o Maré Sonora vai entrar em férias até março. Eu estou indo para uma viagem que é o sonho da minha vida, ir para a Geórgia do Sul, Ilha Elefante, Península Antártica e volto no comecinho de março. Então, aproveite esse período, esses meses aí do começo do ano, para ouvir os episódios aqui do podcast que você ainda não ouviu. Compartilhe com os amigos, com quem pode gostar aqui do podcast. E se você gostou e quer dar aquela força para eu seguir adiante, seja um apoiador ou uma apoiadora do canal. Para isso, faça um Pix para a seguinte chave Pix, né? É chave que a gente fala, então vamos lá. A chave Pix aqui do Maré Sonora é podcastmarésonora@gmail.com. A sua contribuição vai ser fundamental para eu continuar adiante com o podcast e saiba que eu serei eternamente agradecida ou eternamente grata à sua generosa contribuição. Se por acaso você mora fora do Brasil, a opção é ser um apoiador através do link que também está na descrição desse episódio. Você faz uma assinatura mensal e assim ajuda a gente a continuar nessa linda caminhada de conversas inspiradoras. Um ótimo 2023 e a gente se vê em março. Ótimos ventos e até mais!